O staff do Griezmann entrou em contato com o Flamengo, apresentou os valores e as negociações estão seguindo. A gente vai trazer todos os detalhes no vídeo de hoje. Tem também contratação de Gabriel Brazão, pode ser definida hoje. Tem a questão também do John Arias. Tudo tá caminhando a passos lentos, mas caminhando pro Arias vir pro Mengão. A gente vai dar todos os detalhes no vídeo de hoje. E os Tetra e Enia já estão em solo do Catar, já estão lá em Doha para a disputa do Mundial. A gente vai trazer todos os detalhes aí dessa preparação. Tem também a molecada que jogou ontem contra o Mirassol e representou demais. Que jogaço da garotada. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pras notícias do Mengão. Irmão, pega a visão pra saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje pra falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha. Flamengo que já está em solo Qatari, já está lá em Doha, na preparação para o jogo de estreia contra o Cruz Azul, nessa quarta-feira, às 2 da tarde, horário do Brasil. E daqui a pouquinho já eles mal chegaram, mas já tem treino ao meio-dia no horário do Brasil. Por quê? Questão de adaptação ao fuso horário. Eles já treinam, mesmo antes de dar o primeiro sono, a primeira dormida lá em solo do Catar. Por quê? Lá é um horário já que eles estão à frente, né? Então eles já treinam para depois do treino se alimentarem e tudo mais, e aí depois é que vão dormir, porque já vai ser o horário da noite por lá. E aí, com isso, eles já aceleram um pouco mais essa questão da adaptação. Amanhã tem treino novamente, às 10 da manhã, horário do Brasil, 4 da tarde, horário do Catar. Mesma coisa na terça-feira, dia 9, e no dia 10 o jogo às 2 da tarde, horário do Brasil, no Ahmad Bin Ali Stadium. Esse é o estádio de todos os jogos desse Mundial, tá? O Flamengo vai jogar lá em todas as partidas, então tá aí, Flamengo se preparando pro Mundial. Mas agora vamos falar de Flamengo no Brasileirão. Ontem a garotada jogou muita bola, hein? Que jogo sensacional, 3-3, Mirassol e Flamengo, com o Flamengo dando sempre aquele gol de vantagem. O Mirassol vinha, corria atrás pelo empate, mas foi bonito de ver o empenho da garotada. O próprio Bruno Pivetti, que é o técnico do Sub-20 também, sabendo conduzir legal os garotos. E o Mirassol não perdeu nenhum jogo em casa. O Mirassol é uma das melhores campanhas desse brasileiro. E a garotada do Sub-20 do Flamengo não é nem o time reserva, é o time Sub-20, com alguns poucos reforços ali do Everton Araújo, Michael. Tiveram ali uma grande atuação. E aí eu tenho alguns destaques a fazer. Primeiro, o Douglas Telles, o ponta-direita, que já fez um gol pelo time profissional e ontem fez mais um, né? Porque apesar de ser o time sub-20, era representando o time profissional. Então o Douglas Telles fez aquele gol ali no rebote, no chute, que inclusive foi uma jogada trabalhada desde lá do gol. Flamengo tocando bola e o Douglas Telles ali fazendo gol no rebote. O Johnny, que jogou de lateral esquerdo ontem, ele é zagueiro de origem, canhoto. É um cara pro Flamengo ficar muito de olho, inclusive pensar seriamente na possibilidade de subir, porque ele ainda por cima é polivalente, ele jogou bem na lateral esquerda, mas a gente vê que ele é um cara com mais características ali defensivas, e isso é muito importante. Já jogou muitas vezes, a posição de origem dele é zagueiro, canhoto, e pode ser uma peça ali muito útil no time principal do Flamengo para 2026, na minha opinião, e eu quero saber de vocês aqui, se vocês concordam comigo. Tem também o Daniel Salles, que já é mais conhecido aí da galera do Flamengo, lateral direito, bom jogador, com algumas passagens ali pelo time principal, ele vai e volta. É um cara que o Flamengo tem que ficar de olho, principalmente se a gente continuar com esse nível de desempenho do Emerson Royal. O Daniel Salles, ele pode ir galgando ali, alçando níveis do plantel do Flamengo, do elenco, e acabar pegando a vaga ali da reserva, disputar a posição com Varela, porque ele é muito bom jogador, e o principal, mesmo sendo garoto, ele tem força física, ele tem explosão, então
tem tudo para ser um lateral ali de muito sucesso no futebol brasileiro e eu espero que no Flamengo, espero que ele tenha mais oportunidades esse ano. Tem o Guilherme também, que fez o golaço de fora da área, mas ele é um pouco mais complicado por conta da posição. Ali é uma posição muito mais disputada, que hoje tem o Carrascal, tem o Arrascaeta, ele faz ali a meia armador, o falso 9, ali o segundo atacante. Então, ele é bom jogador, mas eu acho que para ele subir e ter espaço no elenco já fica um pouco mais complicado. Mas é um jogador aí pra gente ficar de olho e de repente até ele atingindo os 20 anos ser emprestado para pegar ali a experiência em outro time, mas mantendo, é claro, o jogador junto ao Flamengo. É muito interessante o jogador também e o profissional tem que se espelhar nele para chutar mais de fora da área, né? Porque ele deixou claro que a bola entra sim se você chutar de fora da área e acertar um bom chute. Então, o Flamengo, que até nos últimos jogos tem melhorado um pouco nesse sentido, mas tem que chutar mais. E o Guilherme mostrou ali que golaço que ele fez, hein? A bola bateu no travessão, quicou ali, um pouquinho depois da linha. Golaço do Guilherme. E é isso. Vamos lá, vamos mudar de assunto agora, porque tá dando o que falar a lista de relacionados do Flamengo para o Mundial, com a ausência primeiro do Alan, mas principalmente a ausência de Matias Vinha. Não está relacionado para o Mundial, não viajou e não está com o restante do elenco por lá. Para completar, o Flamengo não falou nada sobre isso, não declarou ainda o motivo. E isso já está gerando aí um monte de burburinho. A gente vai falar mais sobre isso no mercado da bola, mas por enquanto é essa informação de que Matias Vinha, tá um calor do cacete aqui, Matias Vinha tá fora da lista dos relacionados pro Mundial. O Alan já tem uma explicação um pouco maior, porque ele tem esse problema crônico aí no pé, essa fascite plantar e tal, que, assim, é uma coisa que o Flamengo precisa tomar uma atitude logo, negociar o Alan, porque, assim como o De La Cruz, essas lesões crônicas que impedem do jogador estar disponível ali a maior parte dos jogos, é uma coisa que para futebol profissional hoje não pode ser nem considerado. Então, é complicado. E o pior, né? Porque o De La Cruz, quando joga muita bola. O Alan, nem tanto assim. Teve momentos melhores, conseguiu ali melhorar uma fase que ele estava muito mal, mas ele precisa estar à disposição. E aí, fisicamente, ele tem pecado muito e não consegue uma sequência. Então, 2026, na minha opinião, não tem que ter muito espaço para o Alan, porque ele mesmo não está se deixando à disposição por conta aí dessas lesões. Não é uma escolha dele. Isso aí a gente tem também que reconhecer. Vamos mudar de assunto aqui, porque teve a entrevista coletiva do Bruno Pivetti depois do jogo. Ele foi questionado sobre a ausência do Vinha no duelo, porque também não foi relacionado para a Copa Intercontinental, mas também não esteve no jogo contra o Mirassol, aumentando ainda mais aí a polêmica, a discussão de bastidores. Mas o Bruno Pivetti explicou que os atletas que estiveram à disposição foram definidos ali pelo Departamento de Futebol Profissional. E aí ele falou o seguinte: em relação ao Vinha, todos os jogadores do profissional que estavam conosco hoje foram definidos pelo Departamento de Futebol Profissional. Nós não tivemos gerência alguma na escolha dos jogadores e só recebemos a lista daqueles que iriam jogar. Eles vieram treinar conosco e conseguiram fazer um grande trabalho, representar muito bem o clube. A gente sabe que não é fácil porque são jogadores que não vinham recebendo tantos minutos. São jogadores que estavam sem ritmo de jogo e mesmo assim correram o tempo inteiro, se entregaram de corpo e alma, espírito e conseguiram contribuir demais para o jogo que conseguimos hoje. Tá aí o Bruno Pivetti dando boas declarações, sem ali se comprometer, né? Porque ele nem tinha muito o que falar mais do que isso, só deixar claro que não foi uma escolha dele. O fato do Vinha não estar à disposição foi uma lista que já chegou do Departamento de Futebol. E tá esquisito, realmente. Ele não tá nem na lista, o Vinha, nem na lista do Mundial e também não ter ficado aí nessa lista do jogo contra o Mirassol. A gente tem que... Vou continuar apurando aí qualquer novidade que eu tenha sobre isso aí, eu trago aqui pra vocês. E aí o Bruno Pivetti falou também sobre o Wallace e Everton Araújo, que saíram do Sub-20 do Flamengo, já são parte ali do elenco profissional.
elogiou bastante, falou o seguinte: em relação aos jogadores que já estão no profissional, eles já são uma realidade. Wallace Ian e Everton Araújo são 2 jogadores oriundos da base do Flamengo e hoje conseguiram fazer essa subida. Wallace 2005 já estoura a idade ano que vem. Acredito que tenha tido grandes oportunidades e vejo jogadores com potencial enorme. Já estão no mais elevado nível, mas podem permanecer nesse patamar de rendimento, disse o treinador. Michael também falou depois do jogo, deu uma desabafada, mas não falou nada assim muito... Tem gente dando uma importância maior, assim, polemizando mais do que o necessário, que a fala dele foi justa, e ele falou o seguinte: ele comentou sobre a sua situação no Flamengo e deixou o seu futuro nas mãos do clube. E ele falou o seguinte: eu tenho contrato até o fim de 2028, sou um atleta do clube, sabe? Me esforço pra caramba, para não dizer a palavra aqui, todos os dias, treino, mesmo não jogando, tento levar essa alegria, um pouco de simpatia para as pessoas. Claro que vai ter um momento que não vou ficar feliz por não jogar, é normal. Relatou o atacante antes de concluir: queria muito estar jogando, mas respeito meus colegas e a opinião do meu treinador. O que posso fazer é trabalhar. Se o Flamengo quiser que eu fique aqui, eu tô aqui. Se for da vontade do clube seguir caminhos diferentes, estou para agregar no que puder. Tá aí o Michael dando a declaração, porque tem como ele dizer também que tá feliz sem jogar, né? O cara sem ter oportunidade, porque tá jogando mal mesmo, também não dá pra dizer que tá sofrendo injustiça, porque não tá. Ele não tá jogando nada. Mas não dá também pra achar que o cara vai ficar feliz. Mas, de qualquer forma, ele foi profissional, deu uma declaração ali tranquila e disse que tá à disposição do clube e tá sempre dando ao máximo, o esforço máximo dele em prol ali do Flamengo. Legal, declaração justa ali dele. E de olho no adversário do Mundial, o Cruz Azul jogou a semifinal do Mexicano nessa madrugada aí de sábado para domingo, né? O jogo foi meia-noite e empatou com o Tigres do México em 1-1, e esse resultado não foi suficiente para eles. Eles foram eliminados na semifinal do Campeonato Mexicano, porque lá tem o critério de gols fora. E o primeiro jogo na casa do Cruz Azul tinha sido 2-2, então o time mexicano acabou sendo eliminado. E teve um lance nesse jogo aí que foi complicado, uma lesão feia ali do zagueiro Jesus Chiquete Orozco, jogador de seleção mexicana, um zagueiro de 23 anos, bom jogador. Teve uma lesão ali, uma dividida, tornozelo do cara virou e permaneceu virado. Então a cena que é daqueles lances difíceis de ver, e o Orozco ali vai ficar fora certamente aí do Mundial todo, e inclusive já tem quem diga que tem risco dele ficar fora da Copa por causa dessa lesão, um jogador de seleção mexicana. Chato, né? Porque esse tipo de lance assim, a gente lembra quando o Flamengo acaba sendo desfalcado nesse tipo de situação. Mas nesse caso acaba sendo ali uma boa notícia pro Flamengo pela ausência do jogador, mas é sempre chato dizer que isso é uma boa notícia. Acho que é muito ruim, e o Flamengo, mesmo que o Cruz Azul jogasse com a força máxima, o Flamengo tem total condição de vencer. Então, vamos lamentar aí essa lesão do jogador do time mexicano. E aí tem um detalhe: o jogo do Cruz Azul foi à meia-noite do sábado para o domingo, e eles ainda vão agora viajar para Doha. Ou seja, a tendência é o time mexicano chegar um pouco mais desgastado do que o Flamengo para o jogo de quarta-feira, com algumas horas ali a menos de descanso. O Flamengo não jogou nesse fim de semana, o último jogo do Flamengo foi na quarta-feira, então existe aí essa tendência ao time do Cruz Azul estar mais cansado. Porém, Cruz Azul jogou muito menos do que o Flamengo durante essa temporada. O Flamengo fez mais aí de 70 jogos, Cruz Azul cerca de 50 a 60 jogos, tem uma diferença também na carga da temporada inteira, né? Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de mercado da bola, porque tem muita coisa. Tem notícia do Griezmann, do Arias, do Gabriel Brazão, tem mais algumas coisas aí que a gente vai trazer do mercado da bola. Mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito.
tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles, eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Então beleza, vamos lá falar agora do mercado da bola, começando com um assunto que a gente já vem falando desde o início do vídeo, que é Matias Vinha. A ausência dele na lista do Intercontinental, a ausência dele no jogo contra o Mirassol, aumenta ainda mais os rumores de possível saída do lateral. Ele hoje, para tristeza e para raiva de muitos rubro-negros, ele é a terceira opção para lateral esquerda. Hoje o Alexandro é o titular. Quando o Alexandro não pode jogar, quem entra é o Ayrton Lucas. E o Vinha acaba sendo essa terceira opção, o que na minha opinião é errado. Eu concordo com quem fala que o Vinha tinha que ser no mínimo a segunda opção, porque ele é um ótimo jogador. Porém, eu até hoje não tive nenhuma informação sobre nada nos bastidores, se teve alguma coisa disciplinar, se existe algum problema de relação do Vinha com o Felipe Luiz ou com alguém ali. Mas o fato é que ele recebe muito poucas oportunidades em relação ao futebol que ele apresenta, porque quando ele joga bem. E aí, com essa ausência agora, aumenta ainda mais os rumores de uma possível negociação do Matias Vinha nessa janela. A gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade que eu tenha, eu trago aqui para vocês. Vamos mudar de assunto agora, falar de John Arias. Flamengo conversa com Arias já há algum tempo, pelo menos algumas semanas. Já vem tendo ali essa conversa com o staff do John Arias. E, a princípio, a resposta que o Flamengo recebeu não foi muito boa. Foi de que o Arias não tem vontade, pelo menos inicialmente, de retornar ao Brasil. Ele quer se manter na Europa, porém, com o passar das semanas, dos dias, o Arias, o que se diz ali nos bastidores é que a conversa tem tomado outro rumo, outro caminho. O próprio desempenho do Wolverhampton no campeonato inglês, que já está na beirola ali de cair, tá fazendo o Arias dar uma repensada sobre isso. As opções que ele tem para ir lá na Europa para outro time são boas até, se não me engano tem o Galatasaray de olho, tem outros times ali, mas que o Flamengo tá conversando de forma ali recorrente com ele, pretende fazer nas próximas semanas uma proposta oficial para o Wolverhampton e também para o jogador, não só em relação a salários, mas todo um projeto dele no Flamengo. Isso tudo tá dando uma amolecida nele. Tem a questão do Fluminense, que aí seria um problema para ele. Ele vai ouvir bastante se ele vier para o Flamengo, mas a gente sabe que o futebol hoje é muito mais profissional. Então, se o Flamengo apresentar condições que agradem a ele, eu não tenho dúvidas que ele vem para o Flamengo sim. Tá tudo caminhando a passos lentos ali, o Flamengo comendo pelas beiradas, apresentando ali as condições, negociando cada ponto ali com o John Arias e com o seu staff. E caso confirme ainda essa rebaixamento aí do Wolverhampton, mesmo que não se confirme a campanha sendo tão ruim, a tendência é uma reformulação no elenco por lá, e aí isso passa pela negociação de jogadores que não foram bem, e o Arias é um deles. O Arias não tem nenhum gol e nenhuma assistência por lá, então cada vez mais os novos fatos vão aumentando a possibilidade de John Arias vir para o Flamengo e, como sempre, a gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade traz para vocês. Vamos falar agora de Antoine Griezmann. O Flamengo foi procurado pelo staff do jogador para reforçar o que a gente já tinha trazido, que é o jogador tem muita vontade de vir jogar no Flamengo. Não é no futebol brasileiro, na América do Sul, não, é no Flamengo. O jogador tem muita vontade de vir jogar no Flamengo, acompanha, vê jogos e lances ali recentes e gostaria muito de um dia poder jogar no Mengão. Trouxeram uma boa notícia, que é o fator liberação do Atlético de Madrid, dizendo que não deve ser um grande problema
conseguirem a liberação por lá. Não está claro se eles conseguiriam uma rescisão ou se seria um valor baixo por conta ali da idade do jogador, mas eles já estão dando ali a entender que não seria um grande problema a liberação por lá. Porém, por outro lado, quando eles apresentaram os valores que eles gostariam de ver nos salários, nas premiações, aí o Flamengo deu uma trancada, deu uma recuada, porque tá totalmente fora ali da realidade do Flamengo. Eu não tive acesso aos valores exatos, mas a informação que eu tenho é que o Flamengo recuou. Segurou a onda, falou para eles, olha, obrigado pelo interesse, seria um sonho, seria sensacional contar com o Griezmann, mas os valores salariais eles estão totalmente fora ali de qualquer realidade do Flamengo. Isso quer dizer que não vai ter negócio de jeito nenhum? Não. Isso é completamente estratégia. Por quê? O Flamengo dando essa primeira resposta, ele não fechou as negociações. Ele falou, obrigado, mas está fora das nossas possibilidades. E aí dá a entender o quê? Volta lá, vê se vocês conseguem reformular essa pedida e vem de novo pra gente ver se existe alguma coisa aí. Por quê? O Flamengo, mais do que qualquer coisa, ele mantém aquela política de austeridade desde o Bandeira de Melo, que é não gastar mais do que se tem, não é fazer loucuras. E vai continuar dessa forma. Então, quem quiser vir pro Flamengo precisa se adequar à realidade. Não é vir jogador ali igual o Memphis no Corinthians, que arranca todo o dinheiro, raspa os cofres do Corinthians, prejudica o clube de forma geral, não dá tanto retorno técnico assim, o quanto ele gasta, né, o quanto ele custa. E o Griezmann, para vir para o Flamengo, vai precisar se adequar, vai precisar ali, o Flamengo de repente fazer um contrato ali de produtividade, um contrato que envolva a porcentagem de venda de camisa, porque aí vai ser com uma variável, ele vai se pagar. Então pode ir por esse caminho, mas a primeira resposta do Flamengo foi estrategicamente segura um pouquinho, porque tá fora dos nossos limites aqui. Se vocês vierem com uma proposta um pouco mais razoável ali, diferente, com valores, pelo menos valores menores ou entregues de formas diferentes ali por variáveis, a gente pode voltar a conversar, mas no momento a gente prefere segurar um pouquinho as negociações. Esse é o status atual de Flamengo negociando com o Antoine Griezmann. E vamos mudar de assunto agora, vamos falar de Gabriel Brazão, porque hoje, última rodada do Brasileiro, dia que pode ser decisivo para o fechamento do negócio entre Flamengo e Gabriel Brazão. Por quê? O Santos está na beirola, ali na rabeira, tentando se sobreviver e se manter na Série A do Brasileirão. A última rodada eles venceram bem, com 3 gols do Neymar, tudo mais. Porém, ainda tem chance. Então, essa última rodada, que inclusive o Inter de Porto Alegre, os caloteiros estão na beira do precipício. Tem uma última rodada muito interessante. O Flamengo já campeão, vai assistir de camarote lá, só vendo os outros se ferrarem, ou os outros brigarem ali pelas últimas vagas para Libertadores também. Mas esse jogo pode ser decisivo ali para a chegada do Gabriel Brazão, porque se o Santos cai, o staff e o jogador vão fazer uma pressão grande pela liberação do goleiro. E hoje o Flamengo não quer fazer loucuras, assim como a gente estava falando sobre isso agora sobre o Griezmann. No Brazão, o Flamengo entende que os valores, assim, o limite que o Flamengo chega é cerca ali de 7 a 8 milhões de euros e nada mais além disso. E o Santos está pedindo mais. O Flamengo não quer esticar a corda para mais, acha que já chegou no limite. E aí, se acontece do Santos cair para a Série B, o Brazão não vai querer jogar a Série B sabendo que tem proposta do Flamengo para ele. Aí vai muito provavelmente começar ali aquele trabalho de forçar a barra, convencer o Santos a liberar, e o próprio Santos também vai precisar dar uma desafogada na folha salarial, vai precisar de dinheiro entrando. Então, tem todo esse envoltório aí, todas essas circunstâncias acontecendo e pode ser um dia decisivo aí para a chegada de Gabriel Brazão. Lembrando que tem correndo por fora o Morisco, goleiro do Curitiba também, uma opção
aparentemente mais barato, um goleiro ali que é avaliado em cerca de 3 a 4 milhões de euros, goleiro de 21 anos do Curitiba, muito bem avaliado também, entra como uma opção ali alternativa ao Gabriel Brazão. Os nomes atualmente são esses. Tem novidade que eu tô terminando de apurar para trazer durante a semana para vocês sobre Tati Castellanos. O que eu posso adiantar é que ele tá muito vivo na mira do Mengão. Tem muitas chances dele vir jogar no Flamengo. Houve um certo avanço com a Lazio aí, mas eu tô terminando de apurar para trazer mais detalhes aí durante a semana. Beleza? Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima! Flamengo!